Ô Pedro, por favor, pra mim? Pode ir. Pega pra você. Senhor querido, Senhor, guarda em nossos pensamentos, nossos corações, as nossas bocas, para de fato nós nos concentrarmos agora em ouvir Sua palavra, com toda a reverência que só Tu mereces, Senhor, olhando apenas para Ti e não para o homem caído que há em nós, e que, aleluia, o Senhor ressurgiu. Se tornou o Espírito vivificante, o Espírito que dá vida, e entrou para dentro de nós, os que cremos. Obrigado, Senhor. Aleluia, amados irmãos. Amém. Nesse assunto concernente, né, a ressurreição do Senhor, ele é muito, muito abrangente, né? Quanta riqueza. E confesso aos irmãos que, meditando, examinando, estudando, orando, debruçados sobre a palavra do Senhor, nós sempre ganhamos sentimento. E essa semana toda eu estava com sentimento, há alguns dias, e ontem o Senhor dá um sentimento novo para o que falar nesse pouco tempo aqui com os irmãos. Mas tudo está relacionado, irmãos, porque sem a ressurreição, de fato, tudo seria uma mentira, seria uma história, mas aleluia que de fato, com provas incontestáveis, ele ressuscitou. Então nós louvamos ao Senhor por isso. Irmãos, eu usei aqui umas palavras, né? Meditar, coisas que talvez antigamente, antes, a gente tinha até medo de falar. Meditar é palavra bíblica, está na Bíblia. Ponderar, examinar, e é isso que devemos fazer. Mas é que automaticamente nos vem a questão, talvez, de o yoga, até que, né? Meditar. Não, meditar é reverenciar, é buscar compreender, é ganhar luz, né? É tempo aqui, mediante a palavra, que a Bíblia só não contém, ela é a palavra de Deus. Essa é uma grande realidade. Irmãos, todas as coisas, prestemos atenção nisso, todas as coisas que eram e que ainda de pertencimento exclusivo de Deus Pai, exclusivamente dele, todas as coisas ele concedeu a nós. Amém. Que peso, irmãos. Todas as coisas. E ainda nos dado, derramado sobre nós, todas as coisas que um dia era apenas dele. Se nós lembrarmos lá de Provérbios 8, coloca aqui, Saulinho, para a gente ler. Provérbios 8, 22, vai falar na sabedoria como uma pessoa, e nós sabemos que ali remete, sem erro, né, a Cristo. Olha só, o Senhor o quê? Tá vendo? O Senhor aqui é Yahvé, Deus. Deus me possuía, eu era dele. No início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Era dele, pertencia a ele. Romanos 8, 32, nós lemos o quê? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. E olha só, irmãos, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso é maravilhoso. Então hoje, irmãos, chega o tempo, o dia que se chama hoje, de nós vermos o Senhor. Importante, ouvimos até uma palavra esses dias, do irmão Miguel até falando, em questão de sermos renovados. Mas como sermos renovados? Como eu vou ser renovado? É sempre buscando, no meu dia a dia, eu sempre uso um termo, a cada respirar, na medida que eu puder, sempre conhecer o Senhor de maneira nova. Se eu não tenho Ele renovado, como eu posso ser renovado com aquele Cristo que eu conheci há 30 anos atrás? Que talvez eu conheci, nasceu ali um bebê, um Cristo novinho, e gerou um filho novinho. E em 30 anos eu estou em que nível?
mas tudo pela glória do Senhor. Bom, nós vamos avançar. Mas certamente o Senhor nos tem dado, como eu falei aqui nessa introdução, Ele nos tem doado todas as coisas, não é isso? Todas as coisas, e agora nós vamos lembrar, que que são poderosas para nos transformar. Essas coisas que Ele nos deu são poderosas para nos transformar. E essas coisas, elas nos conduzem, vocês vão lembrar agora, a vida e a piedade. Em 2 Pedro. Nos conduzem à vida. Quem disse eu sou a vida? Eu sou a vida. Pode ter vários tipos de vidas, mas uma vida é a verdadeira. É Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Todas as coisas nos têm sido doadas que nos conduzem a Cristo. E aí fala a vida e a piedade. Não é isso? 1 Timóteo 3,16 diz que grande é o mistério da piedade. Aí em seguida ele fala o quê? Aquele que foi manifestado em carne. Irmãos, tudo vai nos remeter a Ele. Todas as coisas. A vida, a piedade, a sabedoria. Tudo isso está incluso no nosso Senhor querido. Tão acessível hoje para nós. Ainda estava buscando, porque eu não lembrava onde ficavam esses versículos. Deixa eu ver se eu acho de maneira rápida. Mas como? Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis. Mas como? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmão, se eu buscar um coração, com 1/3 do meu coração, eu posso encontrar 1/3 de Cristo. Mas à medida que eu busco, a graça, tem um título dessa mensagem, está aqui, ó, a graça que nos transforma. E de fato. Mas a graça caminha juntamente com uma responsabilidade do homem. Tem uma teoria herética sobre a hipergraça, que eu não preciso fazer nada, porque Cristo já fez tudo. Preciso fazer o quê? Concernente às coisas espirituais. Eu preciso buscar Ele de todo o coração. Eu preciso ir até a Bíblia. Eu preciso meditar, examinar, ganhar luz, orar, chorar sobre essas palavras. É muito rico isso, irmãos. E ainda diz lá em Deuteronômio 4:29. Não é isso não. Deixa eu ver se é. É isso mesmo. O acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Louvado seja o Senhor. Aí, ainda coloca aqui para nós, Saulinho, por gentileza, 2 Pedro, que nós lemos agora parcialmente. Vamos ler aqui esse versículo 3 de maneira completa. Por quê? De que forma, irmãos, nós somos conduzidos à vida e à piedade? De que forma? Então, como nós sempre temos uma pergunta entre nós. Irmão, mas como que é isso na prática? Eu quero saber na prática. Vamos ver. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Então, irmãos, nós vimos o seguinte: que nós somos conduzidos à vida e à piedade. Aí aqui fala, pelo conhecimento que? O versículo está aqui, né? Pelo conhecimento completo, pleno, maduro, perfeito. As palavras são essas. O significado amplo. Então, de que maneira? É pelo conhecimento pleno. Mas existe uma coisa. Tiago, nós lemos a respeito de Jó. Tiago fala o seguinte, parafraseando, porque eu não lembro onde está o versículo. Vestes o fim, ainda fala que um Deus cheio de ternas misericórdias, mas vestes o fim que ele deu a Jó? Isso não é um fim cronológico, não é um resultado final. Ali a palavra é telos. Irmãos, Paulo mesmo disse em Filipenses 3, quanto à perfeição, não julgo havê-la alcançado. Mas uma coisa eu faço. Uma coisa. Essa é importante, irmãos, essa expressão uma coisa. Porque às vezes nós somos pessoas de muitas coisas. Nós precisamos de uma coisa. Uma coisa Maria de Betânia fez. Uma coisa Davi pediu, que era querer morar, habitar na casa do Senhor. Uma coisa.
Então, de fato, irmãos, o Senhor foi na vida de Jó e tudo que ele fez, mesmo Deus mesmo, dando testemunho que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Quando chega aquele ponto dele falar, eu não sabia, eu falava de coisas que nem entendia, grandes demais para mim, mas agora eu me arrependo, no pó e na cinza, mas de fato eu ouvi algo de ti, mas agora os meus olhos te veem. Será que Jó se tornou um homem perfeito naquele momento? Não, mas ele elevou um nível por permitir o trabalhar de Deus na vida dele. Então, até que ponto eu vou, como Jó, teve que deixar todas as impurezas sair para entrar no cadinho de Deus, para poder ser purificado dessas impurezas, a ponto dele falar, agora eu sei quem eu sou. E eu era um teórico da retribuição. Eu falava, se tudo assim eu manter, o Senhor não vai tirar os meus filhos de mim, o Senhor não vai tirar as bênçãos materiais que eu tenho, e por isso eu o temo. E realmente temia. Vamos avançar. Eu gostaria muito, irmãos, é um sentimento de ler, eu não sei se eu nem vou conseguir chegar totalmente nesse título, mas ninguém entrega o que não tem. Nessa manhã, irmãos, ainda considerando que é um sentimento que vem do Senhor, eu gostaria de ler com os irmãos Coríntios. Nós estamos na carta aos Coríntios, né? Então, talvez navegando um pouco por ela, eu sinto que é do agrado do Senhor. Se nós pegarmos aqui o capítulo 2 de 1 Coríntios, a partir do versículo 9, eu vou avançar aqui lendo, a partir do versículo 9, 1 Coríntios 2, a partir do 9, muito conhecido de todos nós. Mas como está escrito, isso é muito importante, daqui a pouco nós vamos ver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, esse mas que vem agora é muito importante. Toda vez que você lê um mas na Bíblia, pare ali, considere. Mas Deus, se você colocar na Almeida Revista e Corrigida, vai estar assim, ó, nolas, falando dessas coisas. Mas Deus nolas revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, olha aqui, ó, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha que lindo, irmãos. Olha que lindo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, ou o Espírito de Deus. Para quê? Para que conheçamos, olha aqui de novo, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gratuitamente. Irmãos, 1 Coríntios 15, 47, agora nós estamos dentro ainda do que nós lemos essa semana, diz assim, 47, 49. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Importante esse versículo agora. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, e isso certamente nós vamos levar sempre, essa imagem aqui, ela vai para todo lugar. Devemos trazer também a imagem do celestial. Por que eu li esses dois versículos? Irmãos, esse trecho aqui, ele foi tirado, por isso que Paulo falou, como está escrito, se está em Isaías 64, 4. Mas agora, a questão é porque, irmãos, nós às vezes temos medo de falar, eu preciso ser mais espiritual. Não tenha medo disso, porque isso é um fato bíblico. Nós falamos que nem nós somos daqui, nós não somos dessa terra. Então nós somos o quê? Da onde? Celestiais. Por isso que ele falou, você vai levar sim a imagem do seu corpo em matéria, mas também você precisa levar a imagem do que é celestial, do que é espiritual. Até porque, como
conduzir ou eu manifestar o Senhor nessa imagem do corpo terreno, senão com o celestial que está em mim, né? Então, irmãos, por que esse mas? Porque é o seguinte, se você pegar os capítulos 21 e 22 de Apocalipse e ler lá, nós já ficamos encantados com muita coisa. A morte já não vai existir mais. O que mais? Lágrima não vai ter mais. Tem a árvore da vida, para toda a vontade. A presença eterna de Deus. Aí aqui fala, peraí, é o seguinte, olhos nem viu, nada viu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você quer ver alguma coisa, lê esses capítulos, já vai ficar encantado. Só que por que ele fala, mas Deus não las revelou essas coisas hoje no Espírito? Em Isaías, põe aqui, Isaías 64, 4. Deixa eu pôr aqui rápido. Por gentileza. Deixa eu achar aqui, porque eu não virar lá. Espera aí, irmãos. Vamos pegar aqui, Isaías 64, 4, é só esse trecho. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aí, irmãos, tá. Como nós podemos afirmar, porque a Bíblia nos afirma que Deus já revelou essas coisas para nós, no Espírito. Como que eu vou afirmar isso na palavra de Deus? Onde está isso na palavra de Deus? Hoje, nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem, e penetrou e tem penetrado no nosso coração, no coração de cada um de nós, o que Deus preparou ou tem preparado para aqueles que o amam. Olha só Mateus 13. Mateus 13, 16. Aliás, olha só o 14. Uma pergunta. Naquela época de Isaías, o Espírito já havia sido dado? Não é isso? Então, aleluia. Mas hoje, Deus nos revelou pelo Espírito. Olha só, na verdade, Mateus 13, 14, o 14 em diante, diz assim, de sorte que neles... Aqui, irmãos, outra coisa. Aqui eu não estou lendo o contexto. Isso aqui o Senhor vem explicando a parábola do semeador, não é isso? Ele vem explicando ali, dando explicação. É muito bom, como eu falei, né, ponderar. Tal. Irmãos, leva isso aqui às vezes nas suas anotações, leiam isso, meditem nisso para saber o que o Rogério falou lá e né, o Espírito selar essas coisas, viu? Vamos ser que nem os bereanos também, né? Aqui diz o seguinte, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, acabamos de ler. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque, agora, olha aqui o risco. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Agora, irmãos, olha o que ele fala para mim e para você. Agora, não percam isso. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos. Por quê? Porque veem. E os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram e não ouviram. Irmãos, nós temos visto o que Deus tem preparado para nós. Sabe por quê? Porque assim como a boa terra de Canaã, com aquelas insondáveis riquezas, nós temos tudo. Se converge nele. Nele habita toda a plenitude de todas as coisas de Deus, das riquezas de Deus. Por isso nós temos ouvido. Não é verdade? Nós somos cristãos, irmãos. Um dia, pela misericórdia dele, ele nos deu uma porção de fé e nós cremos nele. Ele nos escolheu mesmo antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Amém. Aqui nós vimos o quê? Os olhos
nós vimos os ouvidos. Mas lá tem um texto que fala que não penetrou no coração, mano. Não é isso? Tá faltando um item aqui. Tá faltando coração. Efésios 1. Efésios 1. Vamos ver se eu vou acertar aqui. Acredito que sim. 16. Acho que do 16 ao 18. Agora sim. Por que tem penetrado nos nossos corações o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Como? Não cesso, Paulo aqui, né, aos Efésios, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Agora, iluminados os olhos do vosso coração. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança. Lá não fala o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, isso não é uma esperança. Então olha só, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, de novo, dos santos, que é cada um de nós. Os nossos olhos, os olhos do nosso coração foram, irmãos, escancarados pela luz, atingidos pela luz do nosso Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Ainda só interessante, lá em Lucas, nós conhecemos de cor, mas vamos abrir aí. Lucas. Esse é o meu movimento, tá? Nossa, até meu coração acelerou aqui. Lucas 24. 32, né? É os discípulos no caminho de Emaús. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração? Quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Porventura, irmãos, quando o Senhor fala conosco, não penetra, não arde o nosso coração? Se não arde, algo está errado. O Senhor, Ele quer primazia. O primeiro órgão formado no ser humano é o coração. Muitos acham que é o cérebro. Não é. É o coração. Por isso que tantas vezes Ele fala sobre o coração. O que o Senhor quer de nós é um coração devoto a Ele. Então, aleluia, Senhor. Porque o Senhor fala, o Senhor ilumina, Ele penetra em nossos corações e nos faz ver e experimentar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse trecho eu tinha muito no coração de compartilhar com os irmãos. E vamos mais um tempinho que tenho aqui. 1 Coríntios 15, no versículo 9 e 10. Aqui Paulo está dizendo, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo, olha só, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Está lá em Atos 9, né? Aí o 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. No primeiro versículo 9, Paulo fala até pouco, mas ele foi um insolente, um perseguidor, né? Ele concedia ali a questão de matarem os cristãos, de perseguir os cristãos, mas houve uma transformação real na vida de Paulo. Ontem os irmãos compartilharam aqui, o Cláudio leu aqui para nós, a questão de Ananias ali, ou seja, mas irmãos, pesquise você também, na vida de Paulo, após o Senhor aparecer para ele ir para Damasco e falar, ó, você vai ser para mim um vaso útil entre reis, ou enfim, levar o evangelho, não foi instantaneamente que Paulo
já estava apto para poder ser usado pelo Espírito Santo. Se você pesquisar, você vai ver que Paulo, em Damasco, fica um determinado tempo. Na Arábia, né, ele fica um determinado tempo. Depois ele é enviado de novo lá para a terra natal dele, Tarso. Até que, me corrija se eu estiver errado, que Barnabé lembra dele na igreja de Antioquia e vai buscar ele lá. Segundo a análise e história, pesquise você também, foi em torno de 10 anos. Para quê? Porque Paulo era um conhecedor de todo o Velho Testamento. Ele provavelmente sabia trechos enormes, gigantes, de cor. E era constituidíssimo disso. Essa era a verdade que Paulo defendia, entendendo como sendo a vontade de Deus. Mas Paulo, irmãos, teve que passar por um processo, assim como muitos exemplos na Bíblia, mas que nós conhecemos muito. Moisés, foram 40 anos. Por quê? Ele teve que ele teve que ver Cristo nas Escrituras, irmãos. Ele não conseguia ver. E entender que naquele homem Jesus, estava se cumprindo tudo o que ele sabia. Mas aleluia que ele foi reconfigurado. Assim como nós também, irmãos, precisamos ser, porque estava compartilhando quinta-feira, a gente estava junto, num grupo familiar, o Herbert trouxe um texto muito bom sobre um livro, em relação a discipular. Obviamente, é que nem eu falei, a perfeição nós nunca vamos alcançar. Só Ele é o perfeito. Um dia nós seremos conformados, totalmente transformados por Ele. Mas existe uma responsabilidade da nossa parte em relação a ter um trabalhar de Deus, a permitir um trabalhar de Deus, até que eu entenda a vontade do Senhor em como agir. Né? Porque a primeira coisa que ele fala em relação a discipular é o seguinte: você tem que ensinar eles a obedecer o que eu falei. E se eu não obedeço o que quero discipular, em parte, como eu posso discipular alguém? Ou ensinar alguém, se não levando esse Cristo e apresentando esse Cristo para os irmãos e que flua naturalmente o discipular, o pregar o evangelho, que pode ser de muitas maneiras. Você vê aquela história de Maria de Betânia, quando derrama aquele bom perfume valioso, aquele frasco de alabastro maravilhoso, e ainda pega a sua glória representada pelos seus cabelos, lava os pés do Senhor, e o que ele fala? Ó, agora, todo lugar que vocês pregarem o evangelho, conta essa história, ou anuncia isso, para a memória dela. Aí nós pensamos bem, peraí, então tá bom, eu vou ter que pregar o evangelho sempre contar essa história? Obviamente que não. Por isso precisamos meditar na palavra. O objetivo do evangelho, irmãos, é nos levar a prostrar no pé do Senhor. É jogarmos o melhor que nós achamos que é, mas entrega a Ele. Esse testemunho do se deitar, se derramar, descansar nos pés do Senhor é o objetivo final do evangelho. Porque isso mostra que Ele operou eficazmente nas nossas vidas, né? Senhor Jesus, terminando, realmente a gente nunca vai conseguir, né? Ontem mesmo o João Miguel falou, como, né? Impossível. Mas a transformação em Paulo foi tão grande. Lembra lá em 1 Coríntios 11? Ele fala o seguinte, sede meus imitadores. Quais de nós temos coragem de fazer isso? Falar uma frase dessa. Jefferson, seja o imitador do Rogério. Não tenho ainda. Mas Paulo permitiu um trabalhar tão profundo na vida dele. Paulo entendeu o que era a vontade de Deus. Irmãos, Paulo, em suas epístolas, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Só que ele conseguia equilibrar, assim como em Hebreus nós vemos, exortação e amor. Ele conseguiu equilibrar exortação, ensino e amor. E senão seria tudo em vão, né? E nesse equilíbrio, irmãos, é onde nós entendemos, nós precisamos ser expostos à plena luz de Deus para conhecermos a nós mesmos, permitirmos o edificar em nós mesmos e o resultado será de uma edificação corporativa. Como que nós vamos manifestar o Senhor no nosso meio se durante essa... Nós falamos isso quase toda semana, ou ouvimos, né, toda semana. Se nós não desfrutarmos o Cristo vivo por todo o meu dia, e eu chegar aqui no sábado e no domingo, o que eu vou ter para oferecer para os irmãos se eu não tiver essa busca?
E isso é aquilo que nós lemos aqui, que tem que buscar de todo o coração. Eu não tenho tempo. Dá outra desculpa. Você tem tempo. Você não quer abrir mão do seu tempo. Irmão, sempre tem, porque senão o Senhor falou, meu fardo é leve. E sabe quando se torna leve? Porque se você tem que abrir mão de 1 hora de sono, ele vai se tornar leve, como lá em Hebreus 10, 25 fala, não deixa de reunir não, que vai virar um costume na sua vida. É a mesma coisa aqui. Um costume na minha vida, acordar e dedicar, principalmente casal, a estar juntos, debruçados na palavra do Senhor, em oração. Isso traz, põe o título aqui, isso é desfrutar da graça que nos transforma. Irmão, se não houver transformação em nós, contemplando como por espelho a glória do Senhor, seremos transformados de glória em glória. O desejo de Deus, Pai, apesar de nós já fomos justificados, o problema do pecado, tudo já foi resolvido, mas o Senhor olha, Deus Pai, olha para nós e vê a justiça de Deus, nós envolvidos por essa justiça. Porque ele de fato foi aquele que nos substituiu. Que seria? Qual eficácia teria a minha morte? A sua morte? Nenhuma. Mas a dele teve. É inimaginável que um homem, 100% homem, pisou essa terra e não pecou. Por 33 anos, quase 34 anos de idade, não houve falha nele. Em tudo ele soube. Mas ele fala o seguinte, em tudo foi tentado. Em todas as coisas. Foi tentado. O que é ser tentado? Ter vontade. A própria lá, finalizando agora, no Getsemane, houve uma batalha de vontades. Senhor, se possível, passe de mim. Eu não posso perder a sua face, Deus. Deus meu, querido, Pai, eu não posso perder a sua face. Eu não sei o que é isso. E ele sabia que ia experimentar isso por algumas horas e mesmo assim se desesperou. Nós não estou eximindo que também era a questão do sofrimento. Mas nós não podemos focar nisso, porque lá Isaías já prefigurava uma coisa, nos predizia, nos pré-ensinava uma coisa. Esse homem é um homem de dores. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser cuspido, esbofeteado, ele sabe. E ele, além disso, não é um homem bonito. As pessoas até nem conseguem, às vezes, olhar para ele. Não tem aparência nenhuma. Irmãos, mas louvado seja o Senhor, que Ele tem descortinado a sua vontade para nós, e que nós possamos buscar esse Senhor. Buscar essa graça que nos alcançou, mas que ela opere eficazmente, assim como em Paulo. Falou, ela não foi em vão. Na minha vida não foi. Eu desejo que na sua vida, nem na minha vida, seja vã essa graça. Senhor, me transforma. Se eu estou com foco errado, olhando para alguma coisa que seja errado dentro do meu casamento, dentro do meu trabalho, ou dentro de mim mesmo, que nós somos craques em ter opiniões equivocadas a nosso respeito. Volte ao Senhor, a essa graça, e fala, Senhor, eu quero ser transformado. E não fique assim, me transforma. Contemplar o Senhor não vai fazer isso só, irmãos. Contemplar o Senhor há esforço. Exige uma responsabilidade nossa. Porque assim Ele nos fez na sua soberana sabedoria. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia.